Bom dia, irmãos. Tudo bom? Vamos começar hoje a nossa sexta e última aula sobre a monarquia de Israel. Então, a gente está chegando aí na última aula do nosso módulo, onde hoje nós vamos falar sobre o Reino do Sul, ou Reino de Judá. Quando você vê lá na Bíblia falando sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá, vai sempre estar falando dessas duas tribos que ficaram separadas do Reino do Norte, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, para a gente começar, como que eu vou fazer? Nós vamos passar por todos esses reis. Foram 20 reis que tiveram no Reino do Sul. E a gente vai falar de cada um deles, separadamente, falando sempre assim, dos pontos positivos daquele reinado e os pontos negativos. É claro que não vai dar para falar de todos os detalhes daquele rei. É uma história muito interessante, é muito rica, mas a gente não vai conseguir falar por todos aí. Então, o Reino do Sul, ele começou lá em 931 e foi até o ano de 586. O Reino do Norte, ele começou também em 931, mas terminou no ano 722, porque foi quando a Assíria invade ali o Reino do Norte, destrói aquele reino, leva alguns israelenses cativos para a Síria e também traz vários cativos de outras regiões vencidas pela Síria e coloca ali cativo também no Reino do Norte. E aí há essa miscigenação de pessoas. Então, lá em 931, nós temos o nosso primeiro, nós vamos primeiro aqui mostrar, nós começamos lá, né, as nossas aulas anteriores, vou mostrar esse organograma aqui. Começou lá em Saul, nós falamos sobre Saul, falamos sobre Davi e falamos sobre Salomão. Esses foram os 3 primeiros reis de Israel. Cada um deles governou exatamente 40 anos. E o último deles foi Salomão. Depois que Salomão morre, há uma rebelião desse reino do norte. Eles se rebelam contra o reino e pedem a separação. Nós vamos relembrar na última aula que nós falamos desse líder, que foi o líder do reino do norte, que foi Jeroboão. Ele, juntamente ali com os líderes das tribos do norte, convocaram ali uma reunião, que foi em Siquém, né? E chamaram ali o rei. E falaram com o rei o seguinte: olha, seu pai foi muito bom, ele foi um bom rei, mas nós não aguentamos mais pagar esses altos impostos. E eles falam isso para Roboão, que foi filho de Salomão. E aí Roboão pede um prazo para pensar, né? Pede 3 dias ali para pensar, e ele vai e se reúne. Primeiramente, ele se reúne com os anciões, né? Que são os conselheiros mais velhos ali, que já vinham desde a época do pai dele, reúne com aqueles conselheiros ali, e os conselheiros dão aquele conselho para ele: olha, é melhor você atender as reivindicações deles. Realmente os impostos estão muito pesados, a nossa carga tributária está muito pesada, então nós precisamos aqui reduzir mesmo, eles têm razão. E aí ele sai dessa reunião e vai se reunir com quem? Com os amigos da idade dele, os conselheiros que ele tinha nomeado ali provavelmente, mais novos. E os conselheiros mais novos viram para ele e falam assim: não, faz isso não, se você afrouxar agora, você vai pagar pelo resto do seu reinado, você tem que mostrar para eles que você vai ser mais duro que Salomão. E aí Roboão sai dessa reunião decidido aqui a seguir o conselho dos mais novos. Eu gosto até de pensar que não é que ele seguiu o conselho dos mais novos. Os mais novos falaram o que Roboão queria ouvir. Não é assim? Às vezes, o conselheiro mais novo, aquele que não é verdadeiro seu amigo, vai falar para você, muitas vezes, aquilo que você quer ouvir. Com certeza aquilo já estava no coração de Roboão. Provavelmente Roboão realmente não queria abrir mão do seu reinado. E provavelmente era aquele o desejo dele. Então eu gosto de pensar assim, que não é que ele seguiu o conselho dos mais novos. Os mais novos falaram para Roboão aquilo que ele queria ouvir. E os mais velhos deram um conselho que era verdadeiro. Roboão sai da reunião e vira para o povo e fala: olha, o negócio é o seguinte, vocês estão achando que meu pai foi duro com vocês? Vocês vão ver como que eu vou ser duro com vocês. E o povo ali se rebela, vai embora, e ali naquele momento há a cisão do reino. O reino se divide. Jeroboão, lembrando, né, gente, que tudo isso aqui já tinha sido uma profecia do Senhor
lá no reinado de Salomão ainda. O profeta Aías já tinha falado isso, ele já tinha dado essa profecia lá no tempo de Salomão, quando ele chama Jeroboão e rasga o manto dele em 12 pedaços e dá 10 para ele. Fala, ó, o Senhor vai entregar para você 10 tribos de Israel. Quando Salomão ficou sabendo daquilo, Jeroboão fugiu para o Egito e ficou refugiado no Egito. Quando Salomão morreu, ele retornou. Então, quer dizer, isso tudo também não foi um fato aleatório, já existia profecia de Deus a respeito disso. Então, naquele momento, há a cisão das tribos ali, e aí a gente vai dividir a história com a tribo do norte e a tribo do sul. Esses primeiros anos aqui, houve vários conflitos, às vezes armados, às vezes somente tensos, entre os dois reinados. Eles sempre tiveram ali meio em conflitos. E aí nós vamos estudar esses reis. Semana passada nós estudamos os reis da parte de cima, agora nós vamos estudar os reis da parte de baixo. Roboão, Abias, Asa, Josafá, e vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, o rei Roboão. O rei Roboão, ele vai reinar por 17 anos. Ele é filho de Salomão com uma princesa edomita. A gente vai encontrar a história dele ali em 1 Reis 14, do versículo 21 a 31, como também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9 até o capítulo 12. Toda a história do reinado do sul, a gente vai encontrar parte no livro de 1 Reis e contando todo no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis vai terminar em 586. Como também a gente vai encontrar essa história no livro de 2 Crônicas. E também há partes dessa história, tanto no livro do profeta Isaías, que foi contemporâneo dessa data, como do profeta Jeremias. Então a gente encontra a história de todos os reis do reinado do sul aí. Os pontos positivos, aí eu coloquei de verdinho lá, os pontos que foram positivos. Os sacerdotes e levitas vieram para Jerusalém. O que aconteceu nesse primeiro momento? Houve um grande crescimento, um fervor religioso positivo, ocasionado pelo quê? Quando Jeroboão vai para o reino do norte, ele institui ali uma nova religião. A gente viu ali, a pastora Jorge falou para a gente na última aula, né, que ele criou ali santuários. Em Dan, ele vai criar um santuário e vai confeccionar ali bezerros de ouro para que o povo viesse adorar aqueles bezerros. E o que ele acaba criando? Ele acaba criando uma religião paralela ali. Por que isso foi favorável para o reino do sul? Porque todo levita e sacerdote fiel ao Senhor fugiu do reino do norte. E todos eles foram para onde? Foram para o reino do sul, foram para Jerusalém. Então essa migração de pessoas, de sacerdotes e levitas principalmente, fiéis ao Senhor, fizeram o quê? Que o reino do sul tivesse um grande fervor religioso ali no começo do reinado de Roboão. Então isso foi um fator positivo, que foi o segundo aí, que é o aumento do fervor religioso. Isso durou pouco, gente. Felizmente durou só 3, 4 anos ali. E ele foi muito ativo na construção e na fortificação, porque também ele ficou preocupado com o reino do norte. Porque ali acabou existindo uma tensão, né? Quem vai dominar quem? O sul vai dominar o norte vai dominar o sul. Então ele acabou criando ali, fortificando muitas cidades. Isso também fez o reinado ali se desenvolver. Os pontos negativos de Roboão foram: ele foi o responsável político pela divisão do reino, né, como eu contei atrás. Se ele tivesse tido um pouquinho de uma habilidade política ali para contornar aquela situação, provavelmente o reino não tinha sido dividido, né? Se ele fosse ali mais maquiavélico, né, como Maquiavel foi anos depois, que falou isso. Maquiavel falava isso muito, né? Ele falava que falava com os reis que eles deveriam sempre, às vezes, cumprir o que o povo estava pedindo, atender os pedidos do povo, porque aquilo ali se justificaria manter o reinado. Dessa frase aí que vem aquela frase de Maquiavel: os fins justificam os meios, né? Então, quer dizer, eu quero ser rei, mesmo assim eu vou agradar o povo, mesmo que seja por um pouco período, mas para o povo ficar feliz e eu vou ganhando tempo. Chega lá na frente, o povo está insatisfeito, eu agrado o povo mais um pouquinho e governo mais um pouquinho. Ele também, um dos pontos negativos foi a poligamia. Ele acabou herdando do seu pai esse defeito. A gente vê que Roboão ele teve 18 mulheres, e 60 concubinas. Ele não bateu o recorde do seu pai, mas ele foi filho de peixinho, peixinho né?
Teve 28 filhos e 60 filhas. Outro ponto negativo, Roboão acabou caminhando pelo caminho também que o seu pai tinha percorrido, que foi o caminho da idolatria. Como Israel já estava contaminado ali, a região de Judá, de Jerusalém, estava contaminada por aqueles deuses provindos dos outros países ali em redor, ele acabou o quê? Também prestando culto a outros deuses. Outro ponto negativo no seu reinado foi que houve uma grande invasão egípcia. O rei egípcio, vendo que, lembrando que uma das mulheres de Salomão eram filhas do faraó, mas ele se aproveitou daquela situação, que foi o rei Zizag do Egito, ele se aproveitou dessa situação e invadiu ele Judá. Ele invade Judá, domina o povo, ele vai até Jerusalém, só que Roboão, para não ser destruído ali pelo rei Zizag, ele paga altos tributos, e um dos tributos foi os tesouros que tinha no templo. Todos aqueles, quando a gente viu a história de Salomão, todos aqueles escudos que Salomão cria de ouro, são dados para o rei, para o faraó egípcio ali. E ele paga isso, fala que o faraó egípcio, ele saqueia toda a cidade, então ele acaba levando esses tesouros todos para o Egito. A história egípcia conta que o filho de Zizag, ele se tornou tão rico, e ainda fala na história que é por causa da invasão que Zizag faz no reino de Judá, em Jerusalém, que ele se torna tão rico que a história lá egípcia conta que ele passou a vida dele toda só gastando o dinheiro que o pai dele tinha ganhado. Ele passou a história dele toda gastando aquele ouro que o pai dele tinha roubado lá em Jerusalém, no templo. Diz que ele era um bom vivão, ele não precisou guerrear, ele não precisou cobrar tributo de ninguém, diz que ele só passou a vida viajando e gastando aquele dinheiro. Então a gente vê o tamanho da fortuna que foi roubado ali naquele tempo. Ele vivia ali embaixo ali, a situação de guerra entre o sul e o norte, e ali também fala de novo sobre Zizag, o rei do Egito que invadiu Judá. O profeta nessa época aí, o profeta mais ativo que nós temos é o profeta Semaías. Ele que foi o profeta que mais atuou nessa época. Morre Roboão, vem o rei Abias, ou Abião, também você vai ver lá. Ele reinou só por 2 anos. E nós não encontramos na Bíblia nenhum fator positivo com o rei Abias. Só fatores negativos mesmo. O Estado, ele acabou aflamando mais essa questão do conflito com o norte. Ele chegou realmente ali tentar declarar guerra mesmo ao reinado do norte. Ele chegou a invadir algumas cidades ali do reino do norte, tomou Betel, Efron, Genama. Ele acabou debilitando um pouco o reino do norte, ele estava praticamente em guerra constante ali. A idolatria, ele foi mais idólatra do que o seu pai, ele realmente seguiu os caminhos da idolatria, ele acabou pegando aquilo que o seu pai tinha feito e tornando mais evidente ainda no reino, e acabou que ele foi liberando o Estado ali para que a gente chama de sincretismo religioso, né? O que ele foi permitindo? Que as outras religiões fossem propagadas abertamente ali no reinado. Eu já falei, né, que ele atacou Israel, ele tomou algumas cidades. No rei do norte, quem era o rei Jeroboão. Depois nós temos o rei Asa. O rei Asa foi um bom rei. Ele tentou reverter toda essa situação que vinha no final do reinado de Salomão, no reino de Roboão e no reino de Abias. Ele reinou por 41 anos. Ele foi o primeiro rei fiel a Deus aí no reino do sul. Ele é filho de Abias. Ele fez uma ampla reforma religiosa. O que ele fez? Ele pegou aquilo ali e falou assim, vamos reformar o Estado, vamos voltar aqui ao nosso culto, porque na época, cada rei que entrava e levava o povo à idolatria, quando a Bíblia vai falar que vai à idolatria, ele também o quê? Não se preocupava mais com o culto no templo, ele não vai se preocupar mais com a questão de fazer os sacrifícios. Então, quando a gente vê que vem um novo rei, e esse rei faz uma reforma religiosa, não é que ele reformou a religião, não é que ele transformou aquela religião, ele simplesmente, pega e retoma aqueles princípios ali que foram esquecidos pelos anteriores.
Ele derrotou a Etiópia numa batalha surpreendente. Para você ter ideia, o exército da Etiópia era 3 vezes maior do que o exército de Israel. E ele consegue vencer isso aí. Era 1 milhão, eles tinham 1 milhão de soldados, além de 300 carros de guerra. Judá só tinha 280 arqueiros e 300 homens de combate. Então a gente vê uma luta totalmente desigual e o Senhor ali deu essa vitória para Asa. Ele vai depor Maaca, que era sua mãe, na verdade era sua avó, mas era considerada rainha-mãe, que era a esposa de Abia, que era uma mulher extremamente idólatra. Quando Asa se torna rei, ele é um rei muito jovem. Então a rainha-mãe, que é Maaca, ela faz o quê? Ela tem uma grande influência ali sobre Asa. Então por isso que a Bíblia faz questão de falar que ele depôs a sua mãe, a sua avó, ali naquele momento. Porque sobre essa influência, ela estava levando o povo a pecar. Há os fatos negativos. Ele fez uma aliança com a Síria. O que foi essa aliança? Quando ele queria também tomar o reino do norte. E ele vai lá e procura o rei da Síria e faz uma aliança para quê? Para guerrear contra o rei do norte. Mas o profeta Anani exorta ele, fala que ele estava errado, chama ele e repreende. Então isso foi um fator negativo na história que a gente vê aí de Asa. Ele, por causa dessa situação do profeta Anani, ele prende o profeta Anani e ele tortura o profeta. Então isso foi um fator negativo na sua vida aí. O final da vida de Asa foi um final muito terrível, que ele acabou sofrendo uma doença incurável, e a Bíblia fala que ele preferiu confiar, lá em 2 Crônicas 16, fala que Asa não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Não é que Deus não quer que nós não buscamos os médicos, né? A medicina está aí, a gente sabe que isso tudo é obra do Senhor. O Senhor estabeleceu, o Senhor desenvolveu a nossa inteligência para que nós possamos ser bons médicos, bons em cada profissão que a gente tem. Então não é que Deus não queria que ele buscasse os médicos, Deus queria que ele confiasse em Deus e não nos médicos. E aí a Bíblia vai nos falar que no final do seu reinado, ele passou o tempo confiando nos médicos. No reino do norte, o rei era Adab, Baasa, Elai e Zinri. Ele atacou Israel e acabou conseguindo tomar algumas cidades. E os profetas nessa época aí vai ser Azarias e Anani. Aí nós já estamos chegando lá no ano de 870. Então nós vamos passar aí para os próximos reis. Josafá, Jeorão, Acasias, a rainha Atalia, que foi a única rainha que nós temos na história, e Joás. Primeiro rei, Josafá. Josafá foi um ótimo rei. Ele pegou ali toda a reforma que Asa vinha estabelecendo e ampliou aquela reforma. A Bíblia vai nos falar que Josafá, ele criou um sistema de ensino no reinado. Ele criou um sistema de ensino ali para que tivesse grupos de ensino, como se fosse uma escola bíblica, e fosse pelo país todo ali, ensinando as leis do Senhor, repassando as leis de Moisés. Quer dizer, ele se preocupou ali, de uma forma muito inteligente, que o povo fosse instruído, né? A gente vê a preocupação de Josafá nesse sentido aí. Outro ponto positivo, ele continuou as reformas religiosas, ele se preocupou na educação do povo, né? Ele criou juízes ali, para isso que eu falei aqui, que ele criava ali uma situação para que realmente o povo fosse educado. Ele melhorou as relações amistosas com Israel. Aí nesse momento a gente vê na história os reinos realmente se tornando mais amistosos no tempo de Josafá. Aí vocês vão ver daqui a pouco o problema dessa história aí. E ele teve várias vitórias milagrosas. Nós vamos ler daqui a pouquinho a vitória que Josafá teve sobre Moabe e Amon. Os pontos negativos. Ele acabou com essa aliança que ele estabeleceu com o reino do norte. Ele acabou o quê? Fazendo aliança com um rei muito cruel e muito mau, que foi o rei Acabe. E ele permite que o seu filho case com a filha de Acabe e Jezabel, que é a Atalia. E nós vamos ver que isso aí quase eliminou a descendência de Davi. Nesse momento aí foi o momento que a descendência de Davi correu mais risco de ser ali totalmente dizimada.
Outro fator negativo, ele faz uma aliança com Acabe, que ele quase morre, que ele vai lutar lá em Ramote de Gileade, que era uma cidade que não tinha nada a ver, era uma coisa assim, que o profeta falou para que ele não fosse, falou que não sei se vocês lembram dessa história, né? Que ele fala assim, nós vamos, mas tem que ter um profeta aqui para confirmar. E aí Acabe tinha ali 200 profetas, falando, vai, que a vitória de vocês, tal. Aí, isso, os falsos profetas. Aí eles clamam ali e aparece um profeta ali e fala naquela época ali. Então ele acaba permitindo o casamento do seu filho Jeorão com a filha de Acabe, Atalia. Essa aliança militar está lá em 1 Reis 22. E também teve uma história que ele faz uma aliança com Acasias, na verdade, Acasias é o filho mais velho de Acabe, que é um grande fracasso. Eles constroem navios ali para trazer produtos importados, e acaba que os navios naufragam, tudo, e a Bíblia fala que o Senhor falou que era para ele não fazer essa aliança. Lá, nós vamos ler essa história aqui, que foi a vitória. Vamos abrir nossa Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 20. Aí vale a pena a gente ler. Tem para a gente ler? 15 e 23. Ele vai estar no resumo, mas se quiser depois eu mando essas fotinhas aí, que é bem bacana, né? Os pontos negativos. 20, versículos 15 a 23. E disse, dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Essa vitória aí foi uma vitória milagrosa que Josafá teve, e a gente já deve ter ouvido falar que o quê? O povo de Moabe e Amon, eles se uniram e foram contra, e ainda tinha ali o povo dos montes de Seir, que é os edomitas, né? E eles juntaram ali 3 povos para guerrear com Josafá. Josafá sabia que a vitória ali era impossível, porque o exército deles era extremamente maior, e ele não tinha como vencer. E aí Josafá faz o que Deus sempre fala para nós fazermos, né? Buscar o Senhor. E fala que ele chamou toda a nação de Israel, toda a nação, todo o povo de Judá, na frente do templo. Ele convocou um jejum ao povo ali, e todos se reuniram, fizeram aquele jejum, e Josafá faz essa oração, pedindo que Deus o ajude. E aí o profeta Jezeel, ele vai trazer essa mensagem de Deus para eles. O que ele vai falar? Fala, preocupa não, Josafá, a batalha é minha, vocês não têm que se preocupar, isso aí está vindo contra mim, eu vou lutar por vocês, vocês vão vencer essa batalha sem erguer a mão. Tem que ter muita fé, né, irmão? Tem que ter muita fé. Aí diz que Josafá reuniu o exército, e aí Josafá, por orientação do Senhor, ele coloca os levitas na frente do exército para ir tocando. Quer dizer, uma estratégia militarmente impossível de dar certo. Ele coloca ali quem? Os músicos. Ele tinha que colocar o quê? A cavalaria, os grandes guerreiros na frente. Mas o Senhor fala, não, você vai colocar ali na frente os músicos, os levitas. E eles vão tocando e cantando. Aí o que a Bíblia nos fala? Que naquele momento ali, quando os moabitas e os amonitas e os edomitas estavam juntos ali para guerrear contra Israel, eles ouviram aquele som, aquela confusão, e como eram povos diferentes, eles não sabiam quem era inimigo e quem não era. Aí diz que os amonitas e os moabitas lutaram entre si, achando que estavam lutando contra Israel. E acabou que um matou o outro, e os edomitas vieram e mataram também todo mundo, e virou aquela confusão. E quando Israel chegou no campo de batalha, eles já tinham fugido, os que sobreviveram, e tinha ali um exército totalmente morto ali. Eles criaram confusão entre si. Como eram povos diferentes,
É como se a gente juntasse com pessoas de outros países e fosse lutar. A gente não sabe quem é inimigo e quem não é. Aí eles acabaram lutando entre si. E fala que os despojos de guerra ali foram tão grandes que eles passaram 3 dias só recolhendo ali os despojos, as armas que os moabitas e os amonitas, os animais que eles deixaram para trás. Então, glória a Deus por isso aí. Filho de Josafá, Jorão, reinou por 8 anos. Ele é o filho de Josafá que se casou com Atalia, que é a filha de Acabe com Jezabel. Jorão não tem pontos positivos para a gente falar sobre ele, só pontos negativos mesmo. O primeiro dele, a Bíblia fala que ele assassinou todos os seus irmãos. Ele, com medo de perder o reinado ali, e muito provavelmente por influência de Atalia ali, que era uma Jezabel do Reino do Sul, ele mata todos os seus irmãos. Ele trouxe, até nesse momento, a gente não tem notícia de que tinha adoração ao deus Baal. E ele acaba trazendo o balaísmo da casa de Acabe para o Reino do Sul. Ele deixou o governo numa situação caótica. Aí esse foi o pior momento que Judá passou ali. E a Bíblia nos fala que ele morreu de uma doença intestinal terrível. Realmente ele não era incurável. O profeta na época aí, mais assim, predominante, era Elias no Reino do Norte. Elias, ele profetizava mais no Reino do Norte, ele ficava mais na região do Reino do Norte, só que ele também trazia profecia ali para o Reino de Judá. Próximo rei, Acasias. Esse não é o mesmo Acasias do Reino do Norte, é o Acasias do Reino do Sul. Ele foi filho de Jorão, ele reinou por menos de 1 ano. Não há pontos também positivos, e a Bíblia fala que ele deu continuidade ao que o seu pai ali fez, que foi trazer o balaísmo ali para o Reino do Sul. Ele morre, quando a gente vai ver a história do Reino do Norte, Deus levanta Jeú para que destruir toda a casa de Acabe. E Acasias está visitando o seu tio, que era rei lá no Reino do Norte, está lá junto, acaba que morre junto também. Jeú chega lá e mata todo mundo da casa de Acabe e mata Acasias também. Ele é morto por Jeú, quando estava visitando ali o seu tio, ali no Reino do Norte. O próximo rei é uma rainha, é Atalia. Atalia, com a morte do filho, ela assume o reinado, porque não tinha ali herdeiros com idade suficiente. Ela vai reinar por 7 anos. É porque legalmente ela não tinha direito de ser rainha. Mas como não tinha ninguém para reinar, ela se aproveitou daquela situação e apoderou do trono. E o que ela faz? Que no primeiro momento ali, ela vai e mata todos os seus netos que ela tem. Porque ela quer acabar totalmente mesmo com a linhagem de Davi. Porque se ela mata os netos descendentes de Davi, aí acabou. Aí ela se torna rainha, ela vai criar o quê? Uma nova dinastia. Entendeu? Então ela promoveu ali um golpe de Estado. Realmente ela não deveria ser rainha, mas com a influência que ela já tinha tido ali com seu marido rei, o seu filho rei, o que ela foi fazendo? Né? Ela foi pegando pelas beiradas ali e ela conseguiu tornar rainha. Isso, Joás, vou contar a história aqui. Ele matou todos os descendentes da casa real. O único que é salvo é Joás. Joás, ele, pela sua tia Josapa, ele está ali, ó, e o sacerdote Joiada. O que eles fazem? Eles conseguem pegar um dos, tataranetos ali de Davi, que era bem bebezinho, e eles conseguem esconder. Porque a rainha veio e matou todos os netos dela mesmo, né? Eram todos os netos dela, ela fez questão de matar todo mundo. Menino com 6, 7, 8, 3 anos, ela matou todo mundo. Ela era uma fanática seguidora de Baal. Foi um período realmente que, se não fosse a intervenção de Deus ali, para que se mantivesse um herdeiro ali do trono de Davi, com certeza, naquele momento ali, o trono seria realmente, sairia da descendência de Davi, né? Então agora nós vamos lá para o ano 835. Então nós estamos aqui, ó, na rainha Atalia, aí vai vir Joás, que é esse que é resgatado pelo sacerdote Joiada, né? E nós vamos ver também Amazias, Azarias, Jotão e Acás. 6 anos escondido, Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalias reinou no país. Isso.
Ele ficou escondido no templo. O sacerdote Joiada pega Joás e leva para o templo e mantém ele ali escondido mesmo, para que a rainha não ficasse sabendo que ele estivesse ali. Joás, aí o que acontece? Quando Joás atinge 8 anos, o profeta Joiada, ele faz ali com o exército real, ele consegue criar ali uma situação para quê? Para que Joás se torne rei. E aí ele convoca todo o exército, ele chama o exército ali no pátio do templo e Joás é declarado rei ali. Naquele momento, o exército vai lá e mata Atalia. Então ali é retomado o poder ali em Israel. Joás, ele reinou por 40 anos. Ele foi um bom rei durante um período. Enquanto Joiada foi vivo, Joás foi um bom rei. Depois que Joiada morreu, o reinado de Joás acabou caindo. Os pontos positivos, foi a libertação do domínio de Atalia por Joiada, né? Esse foi um ponto positivo. Como Joiada era sacerdote, Joiada ali, junto com Joás, promoveu uma reforma religiosa. Lembrando, né, que quando a gente fala reforma religiosa, era reestabelecer ali restaurar, né? Vamos mudar o nome, restaurar, uma restauração religiosa. Joiada leva o povo a uma aliança, uma nova aliança com Deus. Ele destrói vários altares de Baal. Os pontos negativos: após a morte de Joiada, Joás apostatou da sua fé. E o profeta Zacarias, que não é o profeta que escreveu o livro de Zacarias, é outro Zacarias, ele repreende Joás depois da morte de Joiada. Zacarias era filho de Joiada. E por causa disso, Joás manda apedrejar o profeta ali. No reino do norte, os reis eram Jeú, Jeoacás e Joás. E ele, por causa dessa morte, por causa desse apedrejamento aí do profeta, ele é morto pelos próprios servos do palácio. Os próprios servos do palácio viram ali a decadência que estava passando Joás e acabam matando ele. O próximo rei, Amazias. Amazias foi filho de Joás. Os pontos positivos: ele mata esses conspiradores do palácio, né, que mataram seu pai, e ele derrota os edomitas sem a ajuda de Israel. Por que sem a ajuda de Israel? Os edomitas vieram guerrear contra Judá. E Amazias, ele paga um exército de Israel, dos irmãos do reino do norte, para vir lutar com ele. Aí Deus, através do profeta, fala com ele: olha, você não vai usar essas tropas. E ele não usa as tropas, por conselho do profeta. E ele vai e consegue derrotar os edomitas ali. Pontos negativos: ele absorveu a idolatria dos edomitas, ele venceu os edomitas, só que ao mesmo tempo ele aproveitou daquilo e trouxe a religião edomita para dentro de Judá. Ele inventou uma guerra contra Israel, a Bíblia fala claro, ele criou uma guerra ali para tentar lutar contra Israel, e isso Deus o castigou, porque nesse momento o exército de Israel estava muito fragilizado. O reino de Israel vinha passando por um momento muito difícil, que era o final do reinado de Acabe. Jeú toma o poder, mas o reinado do norte a gente vê que tem várias mudanças de dinastias, né? Mata a linhagem real toda, vem uma nova família, assume o poder, e ele aproveita essa situação e tenta guerrear, porque ele mesmo viu a fragilidade ali do reino do norte, e Deus castiga por causa disso, ele perde para o reino do norte. Olha lá, ele é derrotado por Jeoás, que era rei do norte, conforme a profecia que o próprio Eliseu tinha dado ali para Jeoás. Ele é levado, por causa disso, quando ele perde para o reino do norte, o reino do norte prende ele e ele é levado cativo lá para o reino do norte, lá para Samaria. Ele acaba escapando depois, volta para o reino do sul, só que ele é morto por conspiradores do próprio governo ali, que ficam bravos com ele ali por causa dessa derrota para o reino do norte. Rei Uzias foi um rei também muito bom, ele reinou por 52 anos. O reinado de Uzias, ele tinha tudo para ser perfeito. Ele foi um bom administrador, ele era um grande guerreiro, ele fez uma reforma religiosa, ele trouxe para Israel nessa época uma tecnologia muito avançada de guerra,
Ele teve vitória sobre os filisteus, sobre os arameus, sobre os amonitas. Ele teve o maior território desde a divisão do reino. O território de Uzias quase foi comparado ao território de Salomão, que Salomão teve. Uzias foi o único rei, ele conseguiu fazer mais do que Davi. Ele conseguiu tomar, porque Davi venceu os filisteus, mas Davi nunca tinha entrado no território filisteu. E Uzias consegue entrar no território filisteu. E a Bíblia vai falando que ele era um homem, ele era um poderoso guerreiro, competente administrador. Ele desenvolveu a construção civil, a agropecuária, ele recriou o exército ali, ele teve um grande desenvolvimento bélico. Só que aí, no final da sua vida, o que Uzias faz? A sua arrogância, a sua soberba, ele achou que estava podendo demais, e ele vai no templo e quer queimar incenso no templo. E isso era uma função do sacerdote. Então, o que aconteceu? Naquele momento ali, Deus castigou e Uzias saiu daquele momento ali com uma lepra terrível. E ele passa os últimos anos do seu reinado isolado, né? Porque o leproso tinha que se tornar isolado ali. Então, ele tinha tudo para ser um excelente rei, mas no final da sua vida, ele fraquejou ali, né? E aí Jotão, que vai ser seu filho, acaba assumindo o reinado aí como co-regente. Jotão reinou por 20 anos. Ele foi um bom rei, foi correto com Uzias, sem cair no orgulho. Ele foi tão bom quanto seu pai. Oi. Reinou por 52 anos, Uzias. Uzias reinou por 52 anos. O reinado dele foi por 52 anos. Ele tinha um exército muito poderoso. Realmente ele... é porque você vai ver na Bíblia, tanto chamando ele de Uzias, quanto Azarias. Esse nome que eu coloquei entre parênteses, alguns reis aparecem. É um provável nome dele. Então talvez seja essa a dúvida aí. Então ele foi correto como Uzias, sem cair no orgulho. Só que Jotão tem um fato muito interessante que a Bíblia relata para nós. Jotão passou 20 anos do seu governo e ele nunca entrou no templo. Talvez foi por medo do que aconteceu com o pai dele. A Bíblia deixa isso claro, ele nunca entrou no templo. Ele construiu cidades em lugares estratégicos e promoveu o interesse religioso. Mesmo ele não indo no templo, ele incentivou para que o povo ali fosse. Então vamos lá para o ano 735, nós passamos quase 100 anos aí. Então nós estamos em Jotão, agora nós vamos rever o rei Acás, que foi um péssimo rei, Ezequias, que foi um excelente rei, e Manassés, que foi um péssimo rei também. Então o rei Acás foi um rei terrível, reinou por 20 anos. Não há pontos positivos do reinado que a gente possa relatar do reinado de Acás. Pontos negativos, foi extremamente idólatra. Tudo ali que Uzias e Jotão construiu foi derrubado. É triste, né, gente? A gente vê a história, ela tendo esses altos e baixos aí, né? Ele queima os próprios filhos. A Bíblia fala que ele fez um filho caminhar sobre o fogo. Quando é caminhar sobre o fogo, não é só dar uma passadinha, não, gente. É caminhar para morrer mesmo sobre o fogo. A Bíblia vai falar que um dos filhos dele, ele fez ele caminhar sobre o fogo. Esse caminhar mesmo é que ele morreu queimado ali. E isso aí foi um sacrifício que ele fez ao deus Maloque. E aí o rei Acás foi péssimo militarmente. Ele perdeu para todo mundo. Para todos os reinados ali, ele se perdeu. Ele fez aliança com a Síria, e o rei de Israel veio e derrotou ele junto com a Síria. Ele perdeu para os edomitas, ele perdeu para os moabitas. Os filisteus recuperaram o território dele. Ele não teve uma vitória. Nada. Foi um péssimo rei. Porque não seguiu o Senhor, porque não confiou em Deus. Ele preferiu confiar em fazer aliança. Ele fez uma aliança com o rei da Síria, achando que isso salvaria ele. E na verdade foi ruim, porque nesse momento, quando ele fala, a Bíblia conta que ele foi visitar o rei da Síria, e quando ele esteve lá no templo do deus sírio lá, quando ele retorna para Jerusalém, ele manda construir aquele mesmo altar dentro do templo do Senhor. Ele pediu para o profeta Urias para duplicar o altar que tinha em Damasco, no templo de Jerusalém. E ele fez um templo igualzinho dentro do templo lá.
E ele acreditou que essa união que ele fez lá com o rei Tiglat-Pileser ia realmente salvar a vida dele. Mas não, na verdade, a vida pode ter salvado, porque ele não foi morto, mas de qualquer forma, ele perdeu por todo mundo que estava do lado. Israel entrou num momento aí de realmente profunda decadência. Estado arrasado, não tinha exército mais, não tinha carros nem cavalos de guerra, não tinha nada. Com a morte de Acás, eu vou mostrar um vídeo, vamos tentar, né? Vou mostrar um vídeo que é interessante, que conta sobre quem são os assírios. Opa, peraí, deixa eu passar o vídeo aqui. Nada? De 2500 a.C. Assur não era só a cidade mais importante, como também a capital, e ficava ao longo do rio Tigre e próximo às montanhas. A cidade ficava numa região bastante vulnerável a ataques inimigos, o que gerava uma imensa necessidade de criar mecanismos de defesa. Ainda que, de início, os assírios tenham baseado suas atividades na agricultura e na caça, em algum momento, tiveram que enveredar para o militarismo. Algo que os ajudou muito, já de largada, é que, como falamos nos outros vídeos, nessa região existia bastante abundância de recursos. Os assírios contaram com muita abundância de madeira, cobre e ferro. Ter esses recursos, unidos à vulnerabilidade geográfica, levou esse povo a desenvolver uma estrutura de Estado fortemente militarista. Mais que isso, eles constituíram não apenas um Estado militarizado, como também expansionista. Inclusive dizem que o primeiro exército organizado que se tem notícia na humanidade foi justamente o assírio, que contava com formações fixas de seus carros de combate, de sua cavalaria, de sua infantaria, sapadores e divisões que usavam armas de alcance, ou melhor, armas de arremesso. Com essa sofisticação bélica e caráteres expansionistas, os caras cresceram muito rápido com seu território. E, segundo os registros, era um povo que dominava pelo terror e cuja violência exagerada abatia-se de forma impiedosa sobre seus inimigos. O apogeu dessa civilização ocorreu durante os reinados de Senaqueribe, de 740 a 681 a.C., e de Assurbanipal, 687 a 627 a.C. Que Assurbanipal era conhecido por ser um estudioso profundamente apegado ao conhecimento, e por isso que ele fundara a tal biblioteca de Nínive. A biblioteca ficava dentro do palácio do rei, que se localizava na margem do rio Tigre, e, para ser bastante específico, ficava a 450 quilômetros da Babilônia. Essa biblioteca concentrava um vasto acervo cultural do mundo mesopotâmico, de onde foram obtidos a maioria dos registros históricos sobre os povos mesopotâmicos. Detalhe, tudo em escrita cuneiforme. Os milhares de textos escritos em tábuas de barro cozido, predominantemente em duas línguas, o sumério e o acádio. Enfim, assim como ocorrerá com diversos líderes importantes na história da humanidade, a morte do imperador Assurbanipal desencadeou o desfalecimento de seu império. Diversas rebeliões e insurgências por parte dos povos dominados ocorreram até o momento em que, no ano de 612 a.C., o rei dos caldeus, Nabopassar, com o auxílio de um povo que veio do Planalto iraniano, os Medos, destruiu Nínive, dando final ao Império Assírio. Então aí, essa história aí conta um pouquinho do Império Assírio, qual é a história deles, e eles realmente nesse período eles crescem muito, eles fazem essa aliança com Acás. Nesse período aí eles dominam o Reino do Norte, o Império Assírio é o que destrói o Reino do Norte, eles são um povo extremamente mau, eles eram terríveis, eles criaram um método de empalar as pessoas, eles pegavam as pessoas e enfiavam uma estaca neles, né, ali pelo ânus, e eles ficavam expostos, eles eram como se fosse levados como estandarte. Eles pegavam os reis inimigos e empalavam eles, e eles eram levados na frente dos carros de guerra. Quer dizer, o povo assírio aí plantava o terror mesmo. Eles eram extremamente maus. E esse império que o rei Acás faz aliança. Então nós temos aí o Império Assírio, foi um império muito grande. A gente vai ver que o Império Assírio domina toda essa região, com exceção de Jerusalém. Nós vamos ler essa história. Eles dominam toda essa religião, desde o reinado de Elão, eles dominam a Babilônia, eles dominam a Média, né, que é o dos Medos, eles dominam a Síria e até o Egito. Aí nós temos o próximo rei, o rei Ezequias. O rei Ezequias, mesmo sendo filho de um rei tão mau, ele foi um rei muito bom. Ezequias reinou durante 20 anos. E ele fez uma grande reforma, restauração religiosa. Ele conseguiu criar uma independência da Síria. Porque também não se iluda, quando Acás faz aliança com a Síria,
ele não faz somente uma aliança de amizade, não. Ele tem que pagar para os assírios, né? Pagar tributos para ele. E ele consegue, ele se torna vassalo, bem lembrado. Ele teve uma grande vitória sobre Senaqueribe. Quando a Bíblia fala que quando Ezequias se tornou rei, ele procurou reformar o templo, que estava fechado, a casa tinha fechado o templo. Ele reforma o templo, reabre o templo em 16 dias, faz um maravilhoso culto. Ele também promove ali, como o reinado do sul, o reinado do norte tinha acabado, estava totalmente destruído, ele também manda cartas para esses reis, chamando para que eles viessem a Jerusalém adorar a Deus. Isso foi um fator muito positivo, porque o que ele criou ali? Ele trouxe uma aliança ali. Ele fez uma edificação de vários muros e aquedutos também, ele se preocupou com isso, e foi muito importante na vitória que ele teve contra Senaqueribe. E ele teve uma cura de uma doença terrível, onde Deus deu para ele mais 15 anos de vida. O fator negativo foi no final do seu reinado, quando ele abre para receber uma comitiva babilônica e mostra os tesouros do palácio. Esse foi o grande erro dele. Vamos ver essa vitória surpreendente aí de Senaqueribe. 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32, versículos 17, 20 e 21. São 3 versículos. Deixa eu ir. 17, 20 e 21. 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo de minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Agora o 20. Isso. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Maravilhoso, né? O que o rei Senaqueribe fez? Ele pegou ali ele plantava o terror mesmo. O que ele fez? Ele mandou cartas para Ezequias. E ele manda que essas cartas não sejam entregues para Ezequias, elas sejam lidas para todo o povo. E ele fala, né, na carta, né, ele vai falar assim: você está achando que esse Deus seu vai te proteger? O Deus do fulano do país tal eu destruir, Deus do país tal eu destruir, Deus do país tal eu destruir, esse Deus também vai ser a mesma coisa. E aí o que Ezequias faz? Ezequias, junto com o profeta Isaías, oram a Deus, e Deus manda um anjo, né, a Bíblia conta isso para nós, manda um anjo, que realmente mata ali mais de 150 mil soldados do exército de Senaqueribe. A tradição judaica fala que Deus mandou, foi uma praga de ratos ali no meio do povo, e aquilo trouxe doença e morreu um bocado de gente, e Senaqueribe teve que fugir daquilo ali, envergonhado. E ele foge dali, e nesse momento que ele foge, que ele chega no seu país, ele é morto por seus próprios filhos. Eu trouxe aqui um relato histórico, que fala de um prisma que foi descoberto lá na Síria, que conta Senaqueribe contando essa mesma história. Olha para você ver. Outro vídeo. Quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu a meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com arietes e catapultas, e com ataques por minas, túneis e retaguarda. Eu sitiei e lhes tomei 200.000 e 150 pessoas, grandes e pequenos, homens e mulheres, mulas e jumentos, camelos, gado e ovelhas sem número eu tomei e contei como espólio. O próprio Ezequias, como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, sua cidade real, sua cidade as quais eu espoliei, cortei de sua terra, aumentei o antigo tributo. Esse é o prisma de Taylor, que foi descoberto. Taylor, porque é o coronel que descobriu ele. Então a gente vê aí o Senaqueribe contando a história dele. É lógico que ele está contando na ótica dele, né? Na visão dele. Ele quer contar as vantagens que ele conseguiu dominar, mas ele fala que Ezequias ficou como um pássaro preso dentro da gaiola. Você acha que ele não queria pegar esse pássaro dentro da gaiola?
Ele queria, com certeza, mas ele não conseguiu. Ele não foi possível ele conseguir invadir Jerusalém ali. Então a gente vê a história sendo contada de dois ângulos diferentes. É igual a gente ouvir a história, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Se você ouvir a história do lado japonês, é diferente de ouvir a história do lado americano. São visões diferentes da guerra, né? Morre Ezequias, vem o filho dele, o rei Manassés. Ele reinou por 55 anos, foi o reinado mais longo que teve-se em Judá. Eu vou começar pelos pontos negativos aqui. Foi o pior idólatra de todos os reis de Judá, com certeza. Ele fez questão de construir lugares altos, né? Lugares altos é lugares altos mesmo, em cima dos morros, altares a Baal. Ele permitiu, instituiu mesmo, falou que podia ser feito em todo lugar, astrologia, adivinhação, ocultismo, que era condenado. Ele praticamente, na época dele, o sacrifício de crianças era uma coisa comum, era normal, né? Depois a gente vai ver que Josias até acaba com isso aí. Ele foi um péssimo rei. Ele acaba sendo levado, o seu pai, que conseguiu vencer a Síria, ele acaba perdendo para a Síria logo na sequência, outro rei, que foi o filho de Senaqueribe. Ele invade ali e leva Manassés como cativo para a Síria. E a Bíblia fala que ele passou ali vários anos no cárcere, e nesse momento ele se arrependeu. E diz que Manassés realmente se arrependeu profundamente, o coração dele foi outro. Quando ele volta da Síria, ele volta um novo homem. E realmente ele tenta voltar ali, fazer uma reforma religiosa, mas estava no final do seu reinado, ele não consegue instituir essa reforma religiosa, mas a Bíblia faz questão de dizer para nós que ele teve realmente um arrependimento sincero e verdadeiro. Então, olha lá, ele se arrependeu e no final do governo tentou fazer uma reforma religiosa. Ele é atacado e levado como prisioneiro para a Síria. A tradição conta, e realmente, se a gente observar, quando a gente lê o profeta Isaías, a gente vê que o profeta Isaías, no final do livro dele, ele está falando de Ezequias. Ele praticamente não fala de Manassés. Então a tradição fala que Manassés é o responsável pela morte do profeta Isaías. Que ele pode, provavelmente, Manassés mandou serrar ele ao meio. Então nós estamos já no ano 642 aqui, no finalzinho da história. Então nós vamos aqui Manassés, Amon, Josias, Joacás, e aí começa já o domínio Babilônia egípcio aí sobre Israel. Então nós temos o rei Amon, que foi um reinado curto também, só 2 anos. Não há registros positivos, poucos registros negativos, que foi um reinado muito curto. Mas a Bíblia faz questão de falar que ele manteve-se idólatra. E ele é assassinado pelos próprios servos do palácio. O rei Josias foi o último monarca que realmente tentou mudar a história de Judá. Ele fez uma reforma religiosa, ele reformou o templo. Fala a Bíblia que ele redescobriu nessa reforma do templo uma cópia do livro de Moisés, provavelmente o livro de Deuteronômio. E essa devoção de Josias acaba adiando a destruição de Jerusalém. Olha, os feitos de Josias: destruiu todos os altares a Baal, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares, ele matou todos os sacerdotes ali que tinham no templo. Ele empreendeu as mesmas reformas, essas mesmas reformas nas cidades distantes. Ele não fez uma reforma só em Jerusalém, ele se preocupou com o restante do país. Aos 26 anos de idade, Josias foi um rei muito novo. Fala que ele começou a reinar com praticamente 8 anos de idade. Aos 26 anos de idade, ele era muito fervoroso, ele fez questão de reformar o templo. Ele matou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá. Você vê que existiam sacerdotes que foram nomeados pelos próprios reis anteriores para sacerdotes a Baal, sacerdotes a Acera. Ele removeu o vergonhoso ídolo de Acera que estava dentro do templo. Ele aniquilou a casa de prostitutas cultuais. Era muito comum, prostitutas que se prostituíam dentro do templo de Jerusalém. Ele trouxe de volta a Jerusalém os sacerdotes que estavam foragidos. Destruiu o altar de Tofete no vale de Inom. Ele derrubou as estátuas de cavalos de carruagem.
destruiu os altares pagãos edificados por Acás. Olha, lá, olha onde que está Acás. Ele que foi destruidor desses altares. Derrubou os altares que Manassés tinha edificado também. Retirou os relicários de Astarotes e de Quemos e de Micom, que Salomão fizeram para suas esposas, quer dizer, coisas ainda da época de Salomão. Josias, 400 anos depois, vai destruir. Ele demoliu os santuários nas colinas da Samaria, porque ele acabou exercendo essa influência também sobre a Samaria. E ele eliminou os médios, magos e adivinhos. Quer dizer, ele tentou fazer uma ampla reforma. Qual que foi o erro dele? O reino da Síria estava em decadência nessa época. Ele estava em decadência. A Babilônia foi atacar a Síria. E aí o que aconteceu? O rei Neco do Egito resolveu também ir atacar. Por quê? Porque ali era uma disputa entre Babilônia e Egito para ver quem ia ser a hegemonia naquele momento. O rei de Israel, de Judá nesse momento, ele era vassalo da Síria ainda. E ele vai tentar interferir nessa guerra. Ele vai tentar lutar para impedir que o rei Neco chegue a Carquemes, que é uma batalha muito famosa que tem em Carquemes. Ele vai impedir o rei Egito. O rei Egito falou com ele: ó, rapaz, Josias, eu não tenho nada contra você. Eu estou indo lá para defender os assírios, entre aspas, mas para os interesses dele, contra os babilônicos. E aí o que acontece? Ele tenta ali impedir o rei Neco, e o rei Neco passa por ele e diz que ele é morto em batalha por causa disso. Iniciou seu reinado com 8 anos, e aos 16 anos começou a buscar o Senhor. Nessa época, os profetas mais proeminentes eram Jeremias e Sofonias. Aí a batalha de Carquemes, está vendo? Ó? O amarelinho é o rei Egito subindo, a Babilônia estava atacando a Síria, e ele, para tentar defender aqui o reino, ele estava tentando defender os babilônicos. Para tentar defender os babilônicos, ele acaba sendo morto ali pelo rei. Rei Joacás, que foi o filho de Josias, reinou só por 3 meses. Nesse momento, quando o rei do Egito mata Josias, ele também submete o povo ali ao domínio dele. Então, nesse momento aí, Judá se torna vassalo da Síria, da Egito, torna vassala do Egito. O Egito ele começa a dominar essa região. Tanto é que o rei Joacás, ele só fica no reinado 3 meses, porque o rei Neco destituiu ele do reinado e colocou o irmão dele. E levou ele preso para o Egito. Aí o rei Joaquim também foi um rei que foi colocado ali em Judá pelo rei do Egito, o faraó do Egito que determinou que ele fosse rei. Ele foi colocado no poder pelo faraó Neco. Em 605, foi atacado por Nabucodonosor. Aí já virou uma bagunça. Ele estava dominado por Egito, Nabucodonosor já tinha vencido a Síria, estava empurrando o Egito de volta para o Egito, e aí acabou e passou o trator em cima de Judá também, e aí eles se tornaram vassalo de Nabucodonosor. Aí vamos contar um pouquinho da história aí dos babilônicos. Outro vídeo. No sul da Mesopotâmia, logo na margem oriental do famoso rio Eufrates, atual Iraque, Síria e Turquia, existia uma região conhecida como Caldeia. E lá vivia um povo semita conhecido como caldeus. Por volta do ano de 612 a.C., os caldeus entraram em um processo de expansão. Isso rolou logo após a captura da cidade de Nínive, antes dominada pelos assírios. O responsável direto por essa insurreição foi o monarca Nabopassalar, que era governador da maior província assíria e que tinha sacado o grande furo do domínio dos assírios. A sua maior fraqueza, que era bem simples, a administração. Eram grandes guerreiros e conquistadores, mas não eram bons monarcas. Então, logo depois dessa expansão na qual eles passaram, eles acabaram não sabendo muito bem o que fazer para unificar todo o território. Isso acabou suscitando inúmeras revoltas civis, facilitando a invasão do povo caldeu, que atacou sorrateiramente. Os ataques organizados por eles levaram ao fim do domínio e do império dos belicosos assírios. Muito bem, e depois? Bom, após o colapso do Império Assírio, os caldeus reergueram o poder da cidade da Babilônia, tornando-a de novo a capital da Mesopotâmia. Os caldeus, portanto, ergueram o segundo império babilônico,
Primeiramente, claro, nas mãos de Nabopassalat e logo depois pelas mãos do seu filho, Nabucodonosor II. E logo depois mesmo, porque ele assumiu mais ou menos 7 anos depois da conquista, que foi quando o pai dele morreu. Então é bem justo dizer que foi ele o grande responsável pelas mudanças na Mesopotâmia. E diga-se de passagem, Nabucodonosor, que viveu entre 605 e 563 a.C., dependendo da fonte, foi o principal soberano deste período. E, até hoje, é famoso por seus feitos. Alguns pelo bem e outros pelo mal. Começando pelo fato de que ele era super ambicioso e já de início investiu no exército para conquistar os territórios do Egito e dos assírios em sua totalidade, o que não era pouca coisa. Em seguida, marchou para Jerusalém, Fenícia e Arábia, que estavam razoavelmente vulneráveis. Além disso, ainda estavam sob seu domínio a Palestina, a Síria e o Elã. Então aí conta um pouquinho do Império Babilônico, né? Dá os créditos aqui. Esses vídeos aí estão num canal que tem no YouTube, um canal secular, chama Revisão. É um canal histórico, é muito bacana lá. Então aí o Império Babilônico, ele foi um império também bem vasto, só que diferente da Síria, ele não conseguiu dominar o Egito, porque nessa época realmente o faraó Neco era um faraó mais poderoso, mas ele conseguiu levar o Egito ali de volta para a sua região ali, né? Ele dominou toda essa vasta área aí. Então agora, em Judá, quem está mandando é os babilônicos. E realmente aí é um domínio total mesmo. Eles eram vassalos, quem determinava quem ia ser o próximo rei era Nabucodonosor. Houve algumas revoltas, por isso que a gente vê lá algumas idas, a gente vê 3 levas de cativeiro sendo levado de cativos sendo levado para a Babilônia. Porque são momentos assim, a primeira destruição que Nabucodonosor, quando ele domina Jerusalém, ele leva a primeira leva de cativos. Nessa época vai somente a realeza, e nessa época que vai Daniel, que vai para a Babilônia. Nesse reinado de Joaquim tentou também se rebelar ali, não pagar os tributos para Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou o exército, e nesse momento ele já leva uma segunda leva de cativos. Nessa segunda leva, vai mais ou menos 10 mil cativos, entre ele a gente tem o profeta Ezequiel aí também. Reinou só por 3 meses. E nós temos aí o rei Zedequias, que é o último rei da história de Judá. Ele era tio de Joaquim, quem determinou que ele se tornaria rei foi Nabucodonosor. Ele acaba tendo uma coalizão ali entre o Egito, os edomitas, os amonitas, os filisteus, e chamam Israel também para o quê? Para se unirem contra Nabucodonosor. Eles se unem ali e Nabucodonosor vem e nesse momento realmente ele destrói Jerusalém totalmente, o templo é totalmente destruído e ele leva o restante, não todos, ainda ficaram alguns ali, porque Jeremias ele não é levado cativo para a Babilônia, né? Ele fica ali em Jerusalém, mas numa situação de extrema pobreza, porque não existia Estado mais, não existia templo. Então a gente vê ali naquela época, Jeremias, ali na região de Jerusalém, o profeta Ezequias, não na realeza da Babilônia, e o profeta Daniel, que atuou na realeza da Babilônia. São os 3 profetas que a gente ouve nessa época. Quando Nabucodonosor vem, ele pega o rei Zedequias, ele mata os filhos de Zedequias todos e cega Zedequias. Então, em 586, a gente tem o final da história aí de Judá. Aí o povo vai ficar cativo na Babilônia, vai passar por lá 70 anos, e aí vai retornar, mas isso é uma outra história. Então, nesse momento aí, encerra o reinado de Judá. 722, encerra o reinado do Reino do Norte. 586, encerra o reinado do Sul. Nós já distribuímos a prova? Tem alguma coisa? Tem sim. Acompanhar tudo. Vocês receberam a prova e receberam o resumo da aula de hoje. É de se esperar que todos tenham o resumo de todas as aulas. Se não tiver, ainda tem de algumas aulas, você pode olhar. Como você vai fazer essa prova? Você pode fazer essa prova consultando a Bíblia, consultando as folhas que você recebeu. Vai fazer em casa. E no próximo domingo você traga a escola dominical. Nós vamos corrigir essa prova. Espero que você acerte 100%.
Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar então. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais a Tua Palavra. Essa história tão rica, Senhor, que traz tantas lições para nós. Tantos homens, Senhor, que passaram ali como reis em Israel, que foram fiéis ao Senhor, mas às vezes erraram. Mas o Senhor é tão misericordioso que perdoou e realmente restabeleceu esse reinado. Senhor, que esses exemplos, essas histórias que nós ouvimos, sirvam de exemplo para cada um de nós. Que nós possamos aprender cada dia mais, Senhor, com a Tua Palavra. Senhor, nos despeça em paz, que esse domingo seja um domingo abençoado. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.